Você já percebeu que algumas mulheres, assim que elas entram no ambiente, todo mundo percebe, elas logo chamam a atenção? Mesmo sem maquiagem, sem roupa cara, sem o corpo perfeito, elas têm o dom de chamar a atenção por onde elas passam. E o mais curioso, elas fazem coisas que quase ninguém percebe. Então hoje aqui nesse vídeo eu vou te mostrar 9 hábitos que mudam completamente a forma como as pessoas enxergam você. E fica comigo até o final porque o último ele é com certeza o mais ignorado de todos. E a pergunta que eu te faço agora é: que essas mulheres realmente sabem que a maioria não sabe? Mas antes de qualquer coisa, eu já quero te pedir, se você é novo aqui, já se inscreve nesse canal, porque como eu sempre falo, aqui você encontrou sua amiga sincera que te fala não aquilo que você quer, mas aquilo que você precisa ouvir. E já, ó, deixa aqui o seu like, que isso me ajuda demais para que o YouTube entregue esse vídeo para outras pessoas. E eu já quero falar aí que eu fiz uma pausinha, tirei umas férias que eu estava com a visita da minha mãe aqui, ela vem uma vez por ano, então eu aproveitei esse tempo para curtir com ela, mas agora estamos de volta e não paramos mais. Bora pro vídeo? E a primeira coisa que eu quero que você entenda que essas mulheres fazem é que elas não parecem que estão desesperadas por aprovação. Então, se você tá aí se perguntando por que algumas mulheres chamam tanto a atenção sem fazer esforço nenhum, você precisa primeiro entender que a atração, e eu não tô falando aqui no sentido sexual apenas, tá? Mas a atração, ela não nasce do desespero de ser notada. Ela nasce dessa ausência de necessidade de ser validada. Por exemplo, você percebe nitidamente quando alguém ela faz de tudo para ser notada. Ela fala alto, ela ri alto, ela quer chamar atenção a qualquer custo. E eu não estou falando de pessoas que falam alto por natureza, porque eu venho de uma família que todo mundo é muito expressivo, eles falam com as mãos, eles falam alto. Isso é da natureza das pessoas. Mas existem aquelas pessoas que você percebe que quando elas estão em determinados ambientes, elas tentam chamar a atenção a qualquer custo. Então elas começam a agir de uma forma que você que conhece sabe que aquela pessoa não é daquele jeito. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Então, isso às vezes causa o sentimento oposto, sabe? Então, quando uma mulher ela é segura de si, ela tem certeza de que ela não precisa ser aprovada pelos outros, ela se torna muito mais atraente. Porque existem comportamentos que fazem com que a pessoa pareça completamente insegura mesmo antes dela abrir a boca. Pode ter certeza disso. O segundo hábito dessas mulheres, elas eliminam toda a energia da ansiedade. Eu confesso para vocês que eu tenho lutado muito com isso, porque eu sou uma pessoa extremamente ansiosa. E quando eu tô esperando algo acontecer, eu não consigo esconder. Eu deixo isso transparecer, então é algo que eu tenho lutado muito para perder essa energia aí da ansiedade. Então fazer muitos movimentos bruscos e acelerados, falar muito rápido, interromper as pessoas e ficar justificando tudo. Isso tudo é a energia da ansiedade. Então, o que faz uma mulher parecer naturalmente elegante? É o oposto disso. Por isso, se você também tem essa energia aí da ansiedade, comece a trabalhar nisso. Quando você notar que você está mais ansiosa, eu tenho feito isso e tem funcionado em várias situações. Quando eu noto que eu estou mais ansiosa, eu já tento me controlar. Eu vejo que de repente eu estou interrompendo demais, eu já percebo, ops, deixa eu me controlar aqui, eu estou ansiosa, né? Então, vamos com calma. Porque essa mulher que não tem a necessidade de ser aprovada, que domina a energia da ansiedade, essa mulher, ela domina o ritmo. Sabe aquela mulher que ela se veste de maneira simples, mas que você olha e ela respira elegância? Essa elegância, ela nada tem a ver com as roupas caras, de grife, com bolsas caras. Ela tem a ver com o comportamento daquela mulher. Ela tem a ver com a forma como ela se porta perto das outras pessoas. Isso faz com que essa mulher pareça naturalmente muito mais atraente. E as mulheres atraentes, elas sabem ouvir. Sabe, a gente vê que às vezes algumas pessoas elas parecem magnéticas. As pessoas se sentem atraídas e como eu falei, eu não tô falando de atração física, eu tô falando de um outro tipo de atração. Sabe quando você quer estar perto daquela pessoa? É aquela pessoa que sabe ouvir. Porque muitas mulheres, às vezes, elas são lindas, mas elas parecem que não tem aquele brilho, sabe? E às vezes o que falta é isso.
você saber se portar numa conversa, você saber ouvir. Você não, olha, não tem nada mais chato do que você conversar com uma mulher que ela só fala dela mesma. Todo o assunto que você começa, você tá falando de você ou você tá falando de qualquer outra coisa. Ela dá um jeito de fazer, com certeza você conhece alguém assim. Ela dá um jeito de fazer com que aquele assunto volte para ela e passe a ser sobre ela. Não seja esse tipo de mulher. Se você quer ser uma mulher naturalmente atraente, não seja esse tipo de mulher. Seja a mulher que sabe ouvir, que sabe conversar, que sabe ouvir a história do outro sem ter a necessidade de se colocar ali como protagonista da situação o tempo todo. E o hábito de número 5, elas protegem a sua energia mental. Porque não tem nada que envelheça uma mulher mais rápido do que viver em estresse constante, reclamação, drama. Então o que você tem que fazer é fugir disso. Fugir de pessoas que só reclamam, fugir de situações que só te estressam, fugir de pessoas que drenam a sua energia o tempo todo, que só estão do seu lado falando de tragédia, sabe? Fuja desse tipo de situação. Que esse hábito de você cuidar ali da sua energia mental vai fazer o seu rosto parecer mais bonito sem você precisar fazer nenhum aí procedimento estético. Pode ter certeza disso. E o 6º hábito, essas mulheres elas demonstram um interesse genuíno. Quando elas estão numa conversa, além delas tentarem ser a protagonista o tempo todo, elas demonstram interesse pelo assunto que a pessoa está contando. Elas demonstram interesse pelo que acontece no ambiente onde elas estão. E essas mulheres, elas têm coerência. Porque elas transmitem valor sem dizer que tem valor. Porque elas são coerentes naquilo que elas falam, nas suas atitudes. As ações delas são alinhadas com aquilo que elas falam. Sabe aquela pessoa que fala, ela é boa de papo, mas na hora da ação você vê que ela não é nada daquilo que ela sai pregando por aí que ela é? É exatamente isso, é a falta de coerência e não tem nada menos atraente do que a falta de coerência. Lembro quando eu era criança, o meu pai falava assim, faço o que eu digo, não faço o que eu faço. E na verdade é o contrário disso tudo. Às vezes você não precisa abrir sua boca para falar nada, quando as suas atitudes falarem por você. Então, seja uma pessoa coerente com aquilo que você tem falado, que as suas atitudes estejam alinhadas com o seu discurso. E sabe qual é o 8º hábito? Elas cultivam o entusiasmo. Muitas vezes, muitas mulheres elas parecem ser mais jovens do que elas realmente são e não é porque a pele delas é bonita. Na verdade, é a vitalidade. Porque não tem nada mais chato do que você estar em um ambiente cercado por pessoas que não têm entusiasmo nenhum pela vida, que não vê beleza em nada. Então, se você quer ser uma mulher mais atraente, não pelo dinheiro que você tem, mas pelo valor que as pessoas enxergam em você, seja uma pessoa entusiasmada, que leve boas energias para o lugar onde você está, que as pessoas sintam vontade de estar perto de você, que as pessoas queiram estar com você, que onde você estiver, as pessoas elas se sintam bem, se sintam à vontade com a sua presença. E agora chega no 9º hábito, que eu falei para vocês que ele é ali o mais importante e muita gente ignora. Essa mulher, ela tem vida própria. Então, se você quer saber qual é o hábito que mais aumenta a atratividade feminina sem que você precise gastar 1 centavo do seu bolso, é uma mulher que ela tem projetos, que ela tem metas, que ela tem os próprios interesses, que ela vive uma vida com propósito. Eu quero que você anote essa frase aí que eu vou te dizer agora. Pessoas interessantes, elas se tornam interessantes porque estão interessadas na vida. E não é porque elas tentam parecer interessantes, é porque elas são interessadas pela vida. A maioria das mulheres passam anos tentando melhorar a aparência, achando que é gastando rios de dinheiro com procedimentos estéticos, com roupas de grife, com bolsas caríssimas, sapatos, que é isso que vai torná-la uma mulher mais atraente e, como eu disse, não no sentido físico, mas no sentido das pessoas quererem estar por perto, quererem ter a companhia dela, terem o prazer de estar na companhia dela. Só que a maioria das mulheres que mais chamam a atenção, elas trabalham em algo muito diferente.
Elas trabalham na presença. Porque a beleza, ela chama atenção sim, mas ela chama atenção por um tempo. Quem não conhece uma pessoa que é linda, mas que se torna feia por ser chata, por ser inconveniente, por ser grosseira, por ser uma pessoa dramática demais, por ser uma pessoa pessimista demais. E você já deve ter pensado, nossa, aquela pessoa eu nem achava ela tão bonita, mas agora que eu a conheço, eu acho que ela passou a ser mais bonita. Por quê? Porque é uma pessoa interessante, porque é uma pessoa atraente, que você tem vontade de estar na presença dela, que ela é tão legal, tão otimista, que ela se torna bonita pela presença que ela tem. Então, se você pensar que a beleza ela pode acabar, mas a presença, ela faz com que as pessoas se lembrem de você. E existe uma mentira que ela foi repetida tantas vezes que quase todas as mulheres acreditam nela. A ideia de que para se tornar atraente você precisa gastar rios de dinheiro. Você precisa ter mais maquiagem, mais procedimentos, mais roupas, mais produtos, mais. Só que se isso fosse verdade, toda mulher rica ia ser irresistível. E não é isso que a gente vê por aí. Então anote isso. Uma presença, uma elegância no falar, no se portar, nas suas atitudes, nas suas ações, a energia diferente. E a melhor parte disso é que tudo isso vem de hábitos invisíveis, que não tem custo monetário. Hábitos que moldam a forma como as pessoas te enxergam, mesmo antes delas prestarem atenção na sua aparência. E eu não tô falando que a aparência não importa, importa sim. Mas como eu disse, de nada adianta se você não tiver essas qualidades que eu citei nesse vídeo. Eu espero que essa mensagem tenha te tocado de alguma forma. Eu espero que você tenha entendido aquilo que eu quis te passar. E eu quero saber se você ficou comigo aqui até o final desse vídeo. Então comenta aqui embaixo. Presença, porque as mulheres inesquecíveis não são as mais bonitas, são as mais presentes. E mais uma vez eu te peço, se você ainda não curtiu o seu vídeo, deixa o seu like aqui, se ainda não é inscrito, vem fazer parte dessa família e compartilhe esse vídeo com aquela mulher que tá precisando ouvir essa mensagem. Um beijo e até o próximo vídeo.